Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar a estudar hoje as mudanças de estado físico, né? Nossa aula aí do primeiro ano. Então, vamos ver como é que acontecem as mudanças de estado físico. Nós já estudamos na aula anterior que existem três estados físicos: estado sólido, estado líquido, estado gasoso, né? A gente vai observar que para que aconteça uma mudança de estado físico, é necessário que ocorra uma mudança, uma influência de dois fatores. Que fatores são esses? A pressão e a temperatura. Então, a pressão e a temperatura vão interferir, fazendo com que ocorra uma mudança no estado físico. Como matéria, nós iremos estudar o estado físico, a mudança de estado físico que acontece com a água, certo? Aqui nós temos o exemplo do iceberg, aqui a matéria em estado sólido, aqui, né, a água do mar, estado líquido, e o vapor, estado gasoso. Então, vamos começar. Como a gente viu, as mudanças de estado físico, elas vão sofrer uma ação da pressão e da temperatura. Então, antes da gente começar a estudar as mudanças em si, a gente vai poder observar que as mudanças acontecem, quando elas acontecem com o aumento da temperatura, essas mudanças, elas sofrem transformações que são chamadas de transformações endotérmicas, ou seja, aconteceu a absorção de calor, por isso a matéria mudou de um estado para o outro. Quando acontece a mudança de estado físico do gasoso para o sólido, vai haver uma liberação de calor. Essa liberação de calor, ela é chamada de transformação exotérmica. Esse termo exo quer dizer fora, ou seja, saiu da matéria o calor. Endo quer dizer dentro, então entrou o calor na matéria. Mas vamos lá para as mudanças, né? Então, aqui nós temos a matéria em estado sólido, que as moléculas estão ordenadas, estão organizadas. Aqui em estado líquido, que elas estão pouco organizadas, né? Lembrando que a forma e o volume aqui, a forma é indefinida, é variável, e o volume ele é definido, ele é fixo. Aqui a forma é fixa e o volume ele é fixo também. E aqui nem a forma nem o volume são fixos, os dois são variáveis. Então, quando acontece a absorção de calor, a matéria sai do estado sólido e passa para o estado líquido, essa mudança é chamada de fusão. Como exemplo, aqui nós temos o gelo se transformando em água líquida, o gelo é água sólida, mas nós podemos ter outros exemplos. Por exemplo, o ferro, sendo para poder ser soldado, muitas vezes, ele tem que sair do estado sólido e passar para o estado líquido. Então, essa mudança é chamada de fusão. Do estado líquido, quando a matéria sofre absorção de calor, ela vai realizar a transformação chamada de vaporização, a mudança chamada de vaporização, certo? Só que dentro da vaporização nós temos três processos que podem acontecer. Pode acontecer a evaporação, a ebulição e a calefação. Os três são vaporização. E qual a diferença para cada um dos três? A evaporação é o processo mais lento. Por exemplo, quando a gente lava a casa, lava o quarto, lava uma roupa, que com o passar do tempo, a matéria que estava em estado líquido passa para o estado gasoso, processo lento. A ebulição já é quando a gente vai fazer o quê? Coloca lá a água aqui, ó, para fazer café, ou a água para ferver, para fazer, para colocar o macarrão, para preparar, cozinhar o cozimento do macarrão. Então, esse processo é um processo mediano, não é tão rápido e não é tão lento. E a calefação é quando a gente pega um recipiente, coloca no fogo e aí joga joga o líquido nesse recipiente. Então, faz aquele barulhinho, tsh, né? Então, esse processo é chamado processo de calefação. Lembrando mais uma vez que os três têm a ver com vaporização, tá bom, pessoal? Quando a matéria ela sai do estado gasoso e passa para o estado sólido,
o processo é chamado de sublimação. A mudança que vai acontecer é chamada de sublimação ou ressublimação, tá bom? Então, aqui como exemplo, a gente vai ter o quê? Um copo com água gelada, por exemplo. Então, aquele copo com água gelada, tem muita gente que diz assim, ó, aquela superfície do copo que fica lá como se estivesse suando. Ah, tá suando, o copo tá suando. Na verdade, não é. O processo que está acontecendo ali é o processo conhecido como condensação ou liquefação, certo? Então, como é esse processo de condensação? Como é que ele acontece? Eu tenho lá o recipiente com água gelada, né? Vamos dizer que seja esse copo aqui, que está com água gelada. E eu tenho, na região de fora do copo, eu tenho vapor de água. Esse vapor de água, como nós vimos, a água em estado gasoso, ou qualquer molécula em estado gasoso, elas estão em constante movimento. Então, esse vapor de água vai se chocar com o recipiente. Esse recipiente vai estar frio, o vapor de água vai estar mais quente. Isso vai fazer com que o vapor de água saia do estado gasoso e passe para o estado líquido, certo? Por isso que o copo fica lá molhadozinho, né? Úmidozinho. Outro exemplo que a gente vai ter é quando está chovendo, que aí a gente fecha os vidros do carro, por exemplo, e aí a gente percebe que os vidros ficam embaçados. O que é que vai acontecer? Como o carro vai estar fechado, dentro do carro vai ter vapor de água, né, que tinha antes, e fora a água vai estar fria, né, por conta da chuva. E aí o que é que vai acontecer? A matéria, né, ela vai fazer com a água, ela vai se transformar, o vapor de água que está dentro do carro, vai se transformar em líquido, né, e aí a gente percebe que vai haver uma formaçãozinha de uma certa umidade no vidro do carro, certo? Então, esse processo é chamado de condensação ou liquefação. A mudança de estado físico do líquido para o sólido é chamada de solidificação. Essa aqui está bem fácil, né? Ó, sólido, líquido para o sólido, solidificação. Vamos ver agora a mudança quando a matéria sai do estado gasoso e passa direto para o estado sólido. Gasoso, direto para o sólido. Então, esse processo ele é chamado de sublimação, né? A matéria saiu do estado gasoso e foi para o estado sólido. E se por acaso a matéria sai do estado sólido e vai para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, o processo também é chamado de sublimação ou ressublimação. Como exemplo, a gente pode ter o gelo seco e a gente pode ter a naftalina, que saem do estado sólido e passam direto para o estado gasoso. Vamos lá continuar, tem algumas coisas importantes que nós devemos saber. As características importantes das mudanças de estado físico, ponto de fusão e solidificação. O ponto de fusão, que é representado por PF, é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Então, saiu do sólido, foi para o líquido, é chamado de ponto de fusão, é a temperatura do ponto de fusão. Ponto de solidificação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Então, o que é que vai acontecer? Eu coloquei aqui 100 graus Celsius, mas na verdade é 0 graus Celsius, certo? Esqueçam esse 100 aqui, foi que eu confundi, é 0 graus Celsius. Então, a matéria que estava no estado sólido, no estado líquido, quando ela passa para o estado sólido, ela vai ter o mesmo valor, 0 graus Celsius. Lembrando que os pontos de fusão e de solidificação são obtidos a uma determinada pressão, certo? Nesses dois casos aqui, a pressão é a chamada pressão atmosférica, que está relacionada com o nível do mar. Então, essa pressão é de 1 atm, que a gente vai ver depois o que é a pressão. Continuando, a gente tem os pontos de ebulição ou liquefação. Ponto de ebulição, a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado vapor. Aí aqui sim é uma temperatura de 100 graus Celsius. A matéria, no caso, é a água.
E quando ela vai do líquido para o gasoso, ela tem que atingir 100 graus Celsius para que aconteça o processo de ebulição. Ponto de liquefação ou condensação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Então, é quando a matéria sai do estado gasoso e passa para o estado líquido, certo? Também é de 100 graus Celsius. Continuando, mudanças de estado, vamos ver aqui 2 exemplozinhos que a gente vai observar nessas mudanças de estado. Então, observem os seguintes fatos. Primeiro fato, uma pedra de naftalina deixada no armário. Gente, apareceu naftalina, qual é o processo que vai acontecer? É o processo de sublimação. Apareceu naftalina no gelo seco, é sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer. O que é que vai acontecer com essa água? Ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Então, solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo. Vai acontecer nela o processo de quê? De vaporização, que na verdade, o tipo de vaporização vai ser a ebulição. Por último, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, absorção de calor. No caso aqui, vai ser um processo de fusão. Nestes fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, primeiro é sublimação. Então, pode ser a letra A letra B somente. Então, a gente faz o que com essas outras letras? Anula, certo? Pode ser ou a A ou a B. Segundo processo, solidificação. Ainda ficam batendo aí a A e a B. Terceiro processo, vaporização, que podia também aparecer o nome ebulição. Então, vaporização que aparece no terceiro processo, letra B está incorreta. A resposta correta vai ser a letra A. Vamos para o próximo. Podemos classificar como processo endotérmico e exotérmico, respectivamente, as mudanças de estado. Lembrando que endotérmico é absorção de calor e exotérmico é liberação de calor, tá certo? Então, vamos ver. Liquefação e solidificação. Liquefação é o quê? É a mudança de estado físico do líquido para o sólido. Do líquido para... do gasoso para o líquido, certo? Então, do gasoso para o líquido vai acontecer que processo? Vai haver uma absorção de calor ou uma liberação de calor? Vai haver uma liberação de calor. Então, não vai ser endotérmico. Para ser endotérmico, tem que haver uma absorção de calor. Então, onde é que vai haver absorção de calor? Pode haver absorção de calor na fusão, na evaporação, nesses dois, fusão e evaporação, certo? E exotérmico vai haver uma liberação de calor. Então, vai liberar calor na fusão? Não, vai liberar calor na liquefação. Então, a resposta certa é a letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Beijão!